O Paulo. Bom, o Paulo é nosso artista que não está aqui. O Paulo é um cara também que ele não tem um trabalho em arte contemporânea ainda. Ele está desenvolvendo, assim como o Flávio, é o primeiro trabalho dele. É um cara super talentoso, muito criativo. E ele é designer de joias. Então ele é um cara que ele tem assim uma rapidez, ele trouxe já um monte de trabalho, já espalhou pela casa inteira, quase que ele fez uma individual dele. E é muito interessante o trabalho dele, só que o trabalho com ele foi meio adequar, assim, não, pera um pouco, Paulo, calma, calma, vamos por partes. Adequar ele um pouco no discurso, a ele entender quem é o curador, quem são as pessoas, como que é esse processo de curador e de dividir o seu trabalho com outras pessoas, entender qual que é o tema e tal. Foi um outro tipo de trabalho com o Paulo. Pena que ele não está aqui, que seria muito legal, porque ele é um cara de Minas, um cara super família, um cara que fala muito da casa, das relações amorosas e pessoais e tal. Então ele desenha o pão nas coisas e o mapa. Pena que ele não está aqui. Então, nesse trabalho dele, só para descrever para quem não estava aqui na exposição, são uma série de sacos e sacolas de entrega do iFood, né? São sacos usados de entrega. E aí, nesses sacos tem, inclusive, a anotação, né, sobre o que é, a data de entrega, aquelas coisas básicas, né, de pacotes. E o Paulo ele foi guardando essas sacolas e depois ele pintou esses pães por cima dessas sacolas e são pinturas a acrílico. Então é uma pintura bem chapada, assim, ela é bem, né, ela não tem volume, ela não tem muita textura, não tem muita matéria. E que eu achei interessante que ele contou pra gente no dia, que ele estava falando de como ele observava os entregadores, né? Levando alimentação de um lado para o outro da cidade, para vários lugares, às vezes comidas muito caras, né? Refeições caríssimas. Eles paravam para comer um pão com mortadela enquanto esperava a próxima entrega, né? Então achei bem interessante essa observação dele. E aí quando ele coloca esse pão, esses pães, né, nos sacolas, tem um pouco dessa relação mesmo, de pensar também os trajetos, né, que a Cláudia falou, que a Anne disse que interessam a ele, e também essa vivência do bairro onde ele mora hoje, né? Porque o Paulo, como elas disseram, ele é uma família muito simples de Minas. Ele sempre disse para nós que a cozinha era onde as coisas aconteciam, onde o amor era compartilhado, onde às vezes também os segredos eram, né, meio que escondidos, ou, né, enfim, um pouco disso. E aí, não é à toa que o trabalho dele acontece na cozinha, e até quando é fora, pode passar, Dani, por favor? Até quando é fora, ainda tem a ver com uma mesa, né, e tem o pão de novo, e tem esse espelho que reflete quem olha por cima da mesa, é um espelho que reflete o outro, enfim. É uma coisa, eu acho bem interessante. E entre um espelho e a mesa tem um mapa também grande de um território ali embaixo. Eu só queria comentar isso mesmo. Paulo, depois você me paga depois, por favor, quando você assistir esse vídeo. Dá um pão. Não, me dá uma sacola daquela, né? Me dá uma sacola. Pode passar uma, por favor, Dani? Eu vou falar a partir da próxima, que é melhor para ver. Isso. Então ali vocês estão vendo 4 fotos, que elas estavam coladas aqui no espaço de fora da casa. E é muito interessante, né, Omar, falar sobre essa coisa que é quase como se alguém da família não morasse mais na casa, né? Porque a gente tem uma exposição que existiu e as pessoas estão agora tentando imaginar quem não veio, né? As coisas aqui como se fosse um parente que se foi, né? Interessante isso. Mas então, eu sou Renato Almeida, nem falei meu nome no começo, e eu trabalho já há muitos anos com a relação entre arte e cidade. Na verdade, mais precisamente, é a cidade como gatilho criativo, como motivação para o meu processo poético. Então eu tenho alguns procedimentos que eu realizo na cidade, como caminhadas, coleta de materiais, desenhos pela cidade, desenhos que eu registro, né, da cidade, fotografias, enfim. E vídeos de registro também de ações performáticas. Então, desde pelo menos 2008, vou contar de quando eu terminei a graduação, até o doutorado também teve uma pesquisa também que foi em torno da cidade, sempre essa relação com a cidade como gatilho criativo. Só que de uns anos para cá, hoje eu tenho 40 anos, né? Então, quando comecei a trabalhar, discutir cidade, eu tinha 24, por aí, 23, já tem um tempinho bom. E hoje eu tenho me aproximado de uns elementos que eu estou achando bem importante para mim agora, que é a questão do simbólico e do óbvio. O que eu chamo de óbvio? Eu chamo mesmo o óbvio como uma coisa ordinária, uma coisa comum em uma determinada cultura onde todos reconhecem aquele símbolo ou aquela coisa ordinária, né? Então eu tenho me aproximado da ideia também das bandeiras, tenho trabalhado bastante com as bandeiras, com o texto, com a simbologia que a língua ou a linguagem pode ter, e a língua também como relação de poder, enfim.
Então aqui eu começo pesquisando a região, o bairro, vou tentar descobrir a história do bairro, a história o nome do bairro, no caso Sumaré, que é o nome de uma orquídea, né, que também tem a ver também com quilombo, também que existia aqui no estado de São Paulo, hoje é uma cidade, né, enfim. Vou atrás dessas origens todas e em dado momento eu encontro essa informação que eu desconhecia, que é esse termo, né, esse conceito de zona de valor, que na verdade é um conceito que é do comércio imobiliário, não é um conceito do governo, do estado, ou um conceito teórico, não, é um termo realmente usado só pelos os agentes imobiliários, né, para determinar literalmente quanto vale cada região, né. Então assim, não é uma separação geográfica. Então, por exemplo, ali a primeira foto é no Shopping Gianópolis, que seria uma zona de valor A, né? E a foto de baixo é no Minhocão, ali na São João, né? Eu estou na São João e o Minhocão está atrás de mim. Na foto tem um carro, que é um carro importado, lado esquerdo. Atrás tem um rapaz com um carrinho, os rapazes que fazem coletas, né, de materiais para reciclagem. E atrás tem um carro de polícia. Então a gente até diz às vezes que nessa região o Minhocão é como se fosse a faixa de Gaza, né? De um lado você sobe Santa Cecília e Gianópolis, do outro lado é Vila Buarque e Cracolândia, enfim, fica bem entre uma coisa e outra. E de um espaço para o outro, né, da primeira foto para a segunda, em relação a território, tem uns 10 minutos a pé, então é muito próximo, assim. Para a gente ver como que essa relação de zona de valor, ela pode mudar com 2 metros de uma caminhada. Então se você atravessa o Minhocão para o outro lado, vira uma zona de valor E. Você atravessa para cá, vira C, depois vira B, depois vira A. Assim, então é tudo muito próximo. Eu achei muito interessante na época, porque é um termo que não tem nenhuma tentativa de maquiar ou disfarçar, sabe? Ah, não, podia ser, sei lá, zona amarela, zona verde, zona roxa, não. Zona de valor A. Realmente é uma forma de hierarquizar isso, né? O que também tem muita relação também com a coisa da discussão sobre a especulação imobiliária, né? A imagem que está a terceira, né, de cima para baixo, é no braço, no Lago da Concórdia, zona de valor D. E na última imagem é a zona de valor E, que está bem em frente o metrô Itaquera e o estádio do Corinthians, que é onde eu nasci, né? Há 10 anos que eu moro no centro de São Paulo. Mas Itaquera foi onde eu nasci. E aí é curioso ver essa foto, por exemplo, a última, que é de Itaquera, como que está vazio, né, o bairro. Isso é 8 horas da manhã, essa foto foi tirada. Porque essas pessoas que moram aí estão trabalhando nesses outros bairros, né, nas outras zonas de valor. Então, nesse horário você não vai ver ninguém na rua mesmo, porque é quase que um bairro dormitório, a gente diz, né? As pessoas vão para dormir, no máximo, porque as pessoas passam o dia inteiro trabalhando e, né, estudando, enfim. Então, esse trabalho é um pouco disso, suas zonas de valor. E aqui, pode botar uma para trás, por favor? Aí eu penduro essa bandeira aqui, né, que ficou frente à casa, aqui na parte da frente, apontado para a garagem, que aqui no bairro, no caso, é a zona de valor B. Aí no quintal, lá embaixo, eu monto esse totem aqui, com essas plaquinhas que apontam para as zonas de valor a partir da casa, né? Então, eu vi no mapa e posicionei as plaquinhas de acordo mesmo com essas regiões. Então, esse trabalho acontece em 3 partes, então. São as fotografias, a bandeira e esse totem. Aí o outro trabalho, como falei para vocês, eu discuto a relação entre arte e cidade já faz um tempo. E eu tenho, por exemplo, uma coleção de ruínas em casa, né? E aí, dessa coleção de ruínas, eu trago para cá algumas delas e monto esses objetos nas janelas aqui da casa, que são como se fossem gangorras, né? A ideia original, na verdade, é que esse objeto fosse equilibrado só por essas ruínas. Só que eu fiquei preocupado com o risco de alguém se bater, se machucar, enfim. Então aí eu acabei adaptando para essa forma aí. E isso vem dessa pesquisa sobre o bairro, né? De entender o nome do bairro, que é Sumaré, que significa uma orquídea. Aí eu entendi também o que é orquídea, porque eu sou muito urbano, assim, não tenho nenhuma ligação com a natureza. Aí para mim a orquídea sempre foi uma planta que ela sugava os nutrientes da outra. Aí eu fui entender que não, ela só se apoia, né? Ela só tem um apoio sobre as outras plantas. Aí eu quis também criar alguma coisa que tivesse a ver com a casa, mas que só se apoiasse nela e não tivesse, que criasse uma distância do que existe na casa, uma diferença, só que ainda assim permanecendo com uma singularidade desse objeto. Então essas madeiras eu coleto aqui no bairro, essas placas de madeira. De um lado eu lixo e passo verniz, que é para remeter um pouco essa experiência dos tacos aqui da parte interna. Essa parte do taco, essa parte que eu vernizo, eu boto para fora da casa, e a parte da madeira, como eu encontrei, ela vai para dentro. E sempre a ruína que está lá de dentro remete a uma experiência de
uma experiência externa. Então, no caso, na imagem 2 ali, na segunda imagem da direita, a ruína que está dentro é uma ruína de calçada e a de fora é azulejo. Então é sempre esse jogo. Oi, gente. Sou Rosana Espanholo. Quando eu recebi a proposta do edital aqui, da casa, do curso, eu achei que cabia bem para mim. A minha formação é em arquitetura e eu tenho um trabalho de pesquisa em arte que demanda assim muito tempo, mas eu fico com tempo sobrando, então eu falei assim, eu queria propor para cá algo diferente do que eu costumo fazer com arte, né? E aí, durante as nossas conversas, nossos encontros, eu não sabia exatamente para onde iria esse trabalho, né? Eu fui desenvolvendo e conforme a gente foi conversando e as coisas, o tempo ia passando, assim, eu comecei a observar alguns objetos de casa, assim, de uma outra maneira, né? Então, esse trabalho com as taças, ele começou na minha casa. Eu tinha uma tacinha que estava um pouco lascada e nessa questão de que eu tenho uma certa preocupação com o consumo, e aí eu falei assim, não, será que eu jogo fora isso ou não jogo fora? E aí eu comecei a brincar com essa taça e olhar para essa taça de uma maneira diferente a partir das nossas conversas e nosso olhar. Então eu comecei com essa brincadeira de tensionar esse objeto tão frágil, né, que é uma taça, com, por exemplo, essa pedra, né, que é uma pedra de granito que eu apoiava sobre ela, e no início parecia assim muito frágil, que ela ia quebrar assim no primeiro minuto. E aí eu fui ganhando uma certa confiança e gostei dessa brincadeira, desse tensionamento, né? Porque assim, a casa é o nosso lugar de primeira formação, né? Assim como depois a gente vai desenvolvendo e várias etapas da sociedade vão nos formando de alguma maneira, a casa é aquele lugar inicial em que a gente, né? É como se fosse um lugar que a gente se sente confortável, né? Então eu tive essa questão de colocar, preencher a taça, né, como se fosse algo confortável, algo que você, né, como se fosse um líquido que você enche, né, e se adequa ao espaço. E aí, só que no caso, eu utilizei o concreto, então eu concretei uma das taças, e a outra taça, ela ficou vazia, somente recebendo essa matéria, que é uma pedra, o peso da matéria, né? Então eu coloquei o discurso sobre a forma, o nome desse trabalho, mas para pensar essa fragilidade, né? Ao mesmo tempo que eu falei do conforto, a casa é onde recebe o nosso conforto, mas também é onde a gente mais tem essas relações frágeis e distantes ao mesmo tempo, próximas e distantes. Então eu brinquei com esse tensionamento e eu gostei dessa questão de que a forma, né, era um objeto cotidiano que está lá no nosso dia a dia, que no caso aí é uma taça, mas depois tem outros trabalhos que vão ter copos e objetos mais comuns, talvez, do dia a dia. E aí, bom, a proposta foi, daquele outro trabalho, eu discuti mesmo esses limites, né, tanto o limite do próprio material em si, e como essa discussão desses limites no nosso dia a dia e na nossa vida. E, bom, quando a gente estava também conversando se iríamos ou não remontar né, a exposição, aí eu falei para o Omar, uma das taças, né, a taça que estava com concreto, ela colapsou, né? Ela realmente entrou em colapso e quebrou a base dela, assim, ficou toda estraçalhada, que era uma coisa que poderia acontecer na exposição, a gente estava ciente, e ela realmente não aconteceu nos dias da exposição, mas posteriormente ela colapsou. Então, assim, é meio que um pouco como os materiais vão reagindo e como a vida vai funcionando a partir disso.
Eu achei bem interessante. Fiquei com medo de que se quebrasse, né, e alguém se machucasse, mas tirando isso, assim, acho que o fato dele ir no seu limite e aguentar até o final, eu achei muito interessante. E esse outro trabalho, eu acho que continua, né, falando dessa questão da formação. Um pouco do meu trabalho em arte fala um pouco dessa questão da vida em sociedade e como nós respeitamos uma série de regras não escritas, e acho que essa questão dessas formas que estão aí denunciando e mostrando como, né, somos adaptáveis ou não, porque o material que sairia daí só sairia se quebrasse a taça, né, ou os copos. Então eu quis propor essa questão, olhando também diferentes formas e desenvolvendo isso daí. Eu acho que ainda vou propor outros trabalhos nesse sentido, estudando um pouco mais sobre isso. É isso. Ô, Márcia, bom, eu trouxe para cá, tinha mesmo a Brisa estava passando por um momento de transformação familiar, e eu também pensando, bom, o nome desse trabalho é Pele, e eu sou uma artista que trabalha, eu venho do mundo têxtil e aí vou assimilando elementos contrários, elementos ou ferros, pedras ou pontiagudos e as camadas do têxtil. Aqui, nessa questão de oposição, o Omar e a turma, eu tive que me ausentar um pouco, e quando eu voltei eles tiveram essa ideia de que eu montasse esse trabalho que falava da pele, que eu acho que tudo é a pele, né? Todos os sentidos. A pele é o que sente, é o que se renova, se descama, e a flor da pele, e, enfim. E essa delicadeza do trabalho, do sentido, de material, com o lugar mais masculino da casa, que era essa marcenaria. Me corrija se eu estiver faltando em algo, Omar, ou enfim, com relação ao espaço. Então eu reuni uma série, que é essa série Pele, pode mudar de imagem, e eu fui colocando então nesses espaços da marcenaria. Eu comecei a trabalhar aqui nessa série, por acaso essa foto eu não trouxe, mas eu tenho um trabalho grande de bordado sobre gaze e coisas, bandagens de curativos. Aí do primeiro da esquerda para o de baixo da esquerda, durante a pandemia eu ganhei de alguém que está aqui um cachemir, um cobertorzinho muito fofo. E aqui vem a questão do tátil e do sentido desse querido. Não dá muito para ver, mas a gente tem então algumas camadas de um veludo, que é o tátil, a questão tátil. A de baixo é essa naninha, esse cobertorzinho que eu ganhei dessa pessoa tão especial. E em cima tem um pedaço de ferro que sai por um rasgo, um recorte do veludo. E tudo isso é costurado de maneira assim, onde essa costura ela amarra, ela desenha e ela... mas isso, né? Ela amarra, ela desenha e ela também traz às vezes as suas cores e texturas nos trabalhos e nos materiais. Aí ali embaixo, já no lado direito, é uma assemblagem mesmo de renda, uma renda bem feminina, bem delicada, com gaze e com uma tela que eu vou fazendo uma coisa para ela ficar enrijecendo, eu vou engomando, e a gente tem essa mistura mesmo, que é a descamação e os sentidos todos. E aí eu começo com uma coisa, antes era só
A pele não importa se é o feminino, se é o masculino, ele é mais na questão dos sentidos, mas aí para cima já começo com relação a um trabalho de pérolas que já começou há tempo e que vai continuar. Esse trabalho todo vai continuar. Aí então é o de pérolas de cima e ao lado. Ao lado direito a gente vê como ele é de fato, como ele é bordado ou desenhado ou conversado. Aqui já entro com linhas de uma cor mais dramática, né? E também tem pedaços de camisa nesse trabalho, ou de roupas que estão costurados dessa forma, seja rabiscado, seja escrito. E as pérolas, então, elas estão contidas, ou amarradas, ou encapsuladas em transparências, né? Então, um trabalho que tem já um sentido, que é esse pérola aqui à direita, que ele vem todo com essas linhas, ele para esse site específico, ele já mudou. Eu fui amarrando e fui mudando o formato dele, porque nesse momento ele tinha mais esse sentido que podia às vezes até parecer um pouquinho mais visceral com relação a essa instalação. Então, uma conversa mesmo de trabalhos e de espaço e do ambiente doméstico mesmo, que como a Rosana falou, né, ele fala de equilíbrios, de fragilidades e em forma de vidros ou camadas e concretas. É isso. No início, a gente não tinha nada definido, né? A gente foi construindo coletivamente a ocupação dos espaços, os trabalhos foram surgindo. A Anne, por exemplo, ela já estava desenvolvendo aqueles 2 últimos trabalhos dele, fez um específico para cá. A Dani estava desenvolvendo já alguns trabalhos com imagem e fez específico para cá. O Flávio também fez pensando na própria casa. A Rosana, a Sheila, a Cláudia, o próprio Renato. Então teve uma coisa de pensar também e elaborar todos esses trabalhos em coletivo, né, de acordo com os encontros. Então isso foi um ponto muito importante do nosso grupo. E uma questão sempre presente para a gente era se a gente tiraria tudo da casa e deixasse a casa neutra para fazer a exposição, ou se a gente ia ocupar ela e dialogar com a casa. Então uma escolha foi manter a casa como ela estava habitada e o trabalho iria se diluir no espaço da casa. Por isso que, de repente, as fotos não tenham ficado tão boas, porque não está num espaço neutro de uma galeria institucional, né? Não está num museu, como a Cláudia bem disse. A casa, ela permanece habitada. Então acho que isso é um ponto diferencial e um ponto importante para entender a poética da proposta e a poética da exposição, né? Porque tudo se manteve. Hoje que a gente mudou tudo para montar a conversa. A gente tirou os quadros para fazer a projeção. Mas na exposição tinha um pouco a ambiguidade do que era o trabalho dos artistas, o que era o trabalho da Cláudia, o que era o trabalho do próprio acervo dela, que fazia parte da casa. Então, eu acho importante também deixar isso claro para a gente entender como foi esse diálogo que os artistas fizeram com o espaço da casa, né? E como que a arte coabitou esse espaço que abrigava a Cláudia e o filho dela. E como a Anne disse, essa questão pessoal, né, que se misturou durante esses encontros, e que é uma coisa que aconteceu de forma natural e é uma coisa inevitável, porque a gente estava aqui toda semana e ficávamos 2, 3 horas, então a troca ela era uma troca dentro da prática artística, mas era uma troca de afeto, de vida, né, de história. Então acho que isso faz também, isso dá uma importância para o próprio grupo e para a gente colocar a arte nesse lugar mais próximo da vida, né? Mas cercado de afeto e cercado de vida. E longe desse espaço artificial e austero, que às vezes são os espaços das galerias e os espaços institucionais. Eles precisam existir, mas eu acho que um outro espaço pode ser a casa. Então acho que isso que a ideia da Cláudia, e junto com a exposição, reforça isso, que a casa também pode ser um lugar para abrigar arte, para abrigar artistas, para abrigar exposições, para abrigar encontros, porque ela já abriga uma família.
Então acho que é natural ela abrigar também a arte e todo esse processo, né, essa elaboração do coletivo. Bom, acho que aí a gente pode abrir para as perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ficou a exposição? A exposição durou 2 dias, foi sábado e domingo. Fiquei curiosa porque exposição linda, né? Os trabalhos maravilhosos, até muito bom ouvir cada um assim. Vocês levaram a gente para aquele momento. De alguma maneira vocês, né? Ia perguntar para você, Cláudia, como ficou a casa com o trabalho de cada um e com a energia de cada um que foi colocada aqui para você, né? Seu filho, os humanos e os não humanos, porque os bichinhos aqui, né? Eles também fazem parte. Se você sentiu que isso mexeu de alguma maneira, enfim. Olha, uma coisa que eu posso dizer é que ficou muito suja. Ficou cheia de terra. Então, ficou bastante terra, assim. Quando você passava a mão, assim, era terra. Nossa, era muito. Não, a terra foi... Vocês não têm noção. Assim, encheu de terra. Era terra em tudo. Muito, porque batia um vento ali da janela e trouxe toda a terra. Assim, foi. Mas fora isso, foi bem tranquilo, assim, a gente conviveu com os trabalhos, foram só 2 dias. Fosse um trabalho que atravessasse um cano daqui, saísse pela janela, assim, sei lá. Imagino, que nem aquele trabalho que tem uns colchões que saem pela janela. Não, inclusive assim. Ou que suje muito, ou que estrague muito, é uma coisa. Porque daí também tem um limite, entendeu? Aquele que mais se perturbou o ambiente foi o seu, assim, porque não podia mais sentar na sala. Mas... não tinha mais lugar na sala, mas a gente conviveu bem, foram apenas 2 dias, assim, nada que, assim, que seja uma coisa que, sabe, cause danos, assim, tipo abrir um buraco na parede, aí seria mais incômodo. É que a gente vai continuar, a ideia é que nesse próximo semestre, na Casa Dirceu, a gente tenha 2 grupos. O primeiro grupo seria um grupo pensando a casa ainda, e nesse segundo grupo, que tem eu, a Cláudia e o Renato, é um grupo prático-teórico que a gente vai propor exercícios, e a partir dos exercícios práticos a gente vai construir uma elaboração teórica sobre os trabalhos, né? Então, nos mesmos encontros que vão ter os exercícios que a Cláudia e o Renato vão propor, a ideia é que ao final a gente consiga discutir sobre eles e conseguir elaborar alinhando com a prática de cada artista, né? E esses encontros vão acontecer todas as quintas-feiras, de 7h30 a 9h30. A ideia é que no final a gente faça uma exposição, né? Que a gente não vai ser na casa, né? A gente vai alugar um espaço para fazer essa exposição. Então também tem esse outro desmembramento dessa atividade da casa nesse próximo semestre. Quer falar desse grupo? A ideia é dar continuidade, cada grupo é um grupo, cada experiência é uma experiência, cada exposição vai ser uma exposição diferente, cada questão, esse processo, essa viagem desse barco que é a Casa Dirceu, vai em cada hora numa velocidade dependendo das pessoas que nele estão remando. E é isso, a gente vai vivendo em comunhão, né, em conjunto, nessa ideia da troca e dos encontros. Então, todos estão convidados, quem tiver a oportunidade, são 2 grupos diferentes, com propostas diferentes. Isso tudo está no Instagram, se vocês quiserem mandar mensagem no privado, a gente manda mais detalhes, valores, carga horária, etc., qualquer ideia. Tem uma exposição no final, que é incluída nos grupos. E é isso, a ideia é continuar com esse trabalho. Eu, o Omar e o Renato, né? Um grupo é só o Omar como curador e orientador, e no segundo grupo sou eu, o Omar e o Renato com orientação, e é um grupo que tem atividades mais práticas. É isso. Acho que resumidamente é isso mesmo, né? O grupo 1 é o mesmo grupo, seria o mesmo grupo não, são outras pessoas, outros trabalhos. Mas o grupo 1 seria o Omar, continuando com esse processo, para pensar a casa de novo. Então seria quem participar vai conseguir ter uma exposição na mesma casa aqui no final do processo, igual nós tivemos também. E o segundo grupo, com a própria Cláudia falou, um pouco mais prático. Então a gente
A gente realiza o grupo a partir de provocações aos artistas, sabe? Com 3 olhares diferentes, mas também alinhados para contribuir com o processo de cada um. Acho que é isso. E esse grupo começaria dia 7, o grupo 1, outro dia 2. Só que a gente está precisando de prorrogar um pouco, né, Omar? E também de fazer formato híbrido. Tem muita gente querendo fazer, só que não mora em São Paulo. Fechamos. Fechamos. Obrigada, queria agradecer a Sofia. Sofia, obrigado. E aos artistas.